Seja pelos seus olhos adoráveis, seu pelo fofo ou rosto amigável, há alguns animais que você não consegue evitar querer abraçar, mas há muitas criaturas por aí que você deve evitar tocar, quanto mais abraçar, e não é só porque eles não são fofos. De aracnídeos que pulverizam ácido, a bolotas de fogo e até salamandras que possuem um superpoder sinistro. Coloque suas luvas de segurança enquanto damos uma olhada em alguns dos animais mais perigosos que você não deve de jeito nenhum tocar. Aracnídeo ácido. Qualquer coisa com pinças e uma longa cauda parecida com um chicote provavelmente é melhor evitar. E certamente esse é o caso do escorpião vinagre. Parecendo o filho amaldiçoado de uma aranha, um escorpião e uma lagosta, esse aracnídeo de 8,8 centímetros de comprimento é originário do sul dos Estados Unidos e do México. Mas por mais horríveis que esses bichos pareçam, eles não são venenosos e raramente picam as pessoas. Mas então, o que tem de perigoso neles? Bom, para começar, as futuras mamães escorpião vinagre carregam sua prole nas costas e parecem algo que saiu das profundezas do inferno. Mas o mecanismo de defesa perigoso desses bichos bestiais é ainda mais arrepiante. Quando ameaçado, o escorpião vinagre pulveriza um líquido de odor azedo das glândulas no seu abdômen. Mas não é só o cheiro ruim. Essa névoa ameaçadora é ácido acético. Você já percebeu aquele gosto amargo do vinagre? Bom, isso se deve à presença desse ácido no líquido. Mas enquanto o vinagre inclui cerca de 4% de ácido acético, a solução pulverizada por esse escorpião com um nome bem apropriado contém cerca de 85% de ácido acético concentrado, tornando-o 20 vezes mais ácido do que o vinagre. Não é de surpreender que o contato da pele com a solução tão forte pode ser corrosivo, causando queimaduras graves e úlceras na área afetada. Então é melhor manter distância desses animais ácidos. Caso contrário, você vai ficar com bem mais do que aquela sensação de gosto azedo na boca. Inseto aquático gigante. Se por algum motivo o escorpião vinagre não te impediu de lidar com insetos, esse próximo bicho certamente vai. Esse é o Letóceros americanus, ou inseto aquático gigante, que é encontrado em lagoas, pântanos e riachos ao redor do mundo. Como o nome sugere, esses caras são robustos, chegando a impressionantes 10 centímetros no seu tamanho máximo, o que os torna do mesmo comprimento que uma carteira padrão. Se o tamanho gigantesco não fosse assustador o suficiente, esses bichos também são capazes de dar uma mordida dolorosa em quem chega muito perto, considerando que eles podem acabar com filhotes de pato, peixes e até cobras venenosas. Sim, ele tá dando um mata-leão numa cobra ali. Isso não é algo que você queira experimentar. Qualquer um com azar o suficiente para ser mordido por essas bestas corpulentas pode esperar dor intensa e dormência ao redor da marca da mordida. Você pode estar se perguntando, que tipo de maluco ia se aproximar de um inseto aquático gigante? Bom, o corpo desses bichos astutos se assemelha de perto a uma folha. Então, qualquer um que esteja procurando inocentemente pegar uma folha pode acabar sentindo a ira do inseto aquático gigante. Se isso não for suficiente para fazer você fugir freneticamente deles, então essa visão revoltante certamente vai fazer. Sim, esse aí é um inseto aquático gigante coberto de ovos. Os machos da espécie carregam seus jovens não nascidos nas costas, levando cerca de 2 semanas para chocar. Agora, apesar do que muitos sites sensacionalistas falam, tocar ou esmagar sua mão em um pai grávido provavelmente não vai te deixar com a mão mutilada. Mas você ia querer mesmo fazer esse teste? Tipo, você consegue imaginar se os jovens de repente eclodissem e abrissem caminho através da sua palma? Nossa! Felizmente, os bebês do inseto aquático gigante não são grandes cavadores, então nada de pesadelos tripofóbicos aqui. Mas mesmo assim eu não vou descansar até conseguir uma ordem de restrição desses terrores. Parasitas incômodos. Os insetos aquáticos podem ficar satisfeitos em não fazer um caminho cavando pela sua carne, mas esse próximo bicho assustador adora se enfiar em humanos, conhecido como bicho de pé. Esse parasita é encontrado nas Américas Central e do Sul e também na África. Esses caras têm apenas o tamanho de uma ponta de agulha, mas apesar desse tamanhinho você não vai querer tocá-los, ou melhor, deixar eles tocarem você. As fêmeas grávidas do bicho de pé são conhecidas por se enterrar nos pés das pessoas, antes de sugar o sangue do hospedeiro e desenvolver seus ovos. Ao longo das semanas seguintes, o abdômen da fêmea se enche de centenas de ovos. Então, depois de dar à luz, ela morre antes de apodrecer dentro da pele da vítima, levando a uma infecção. Se ocorrerem várias lesões, isso pode levar a grandes áreas do pé de alguém ficando infectadas e deformadas, com algumas vítimas perdendo a capacidade de andar e até mesmo necessitando de amputação. Assim como o bicho de pé, o barbeiro é outro inseto do qual você tem que manter distância. Esses bichos originários da América do Norte e do Sul têm a
reputação de beijar a vítima. Eles preferem morder os humanos ao redor dos lábios. Felizmente, a picada é indolor, mas esse é o menor dos seus problemas. Depois de se alimentarem do seu sangue, esses horrores vão defecar dentro de você. E não é só nojento, mas também perigoso. O barbeiro carrega um parasita chamado Trypanosoma cruzi em suas fezes. Quando isso é transmitido para um humano, pode se desenvolver em doença de Chagas. Qualquer pessoa infectada pode apresentar sintomas semelhantes aos da gripe, como febre e dor de cabeça. Só que a luta não para por aí. Até 30% das pessoas infectadas desenvolvem problemas médicos muito mais graves anos ou até décadas após a infecção inicial. Isso pode variar de dor de estômago e esôfago aumentado a insuficiência e parada cardíaca. Alguém tem que falar para esses caras sobre o problema do beijo sem consentimento. Bom, aposto que a partir de agora você vai evitar ao máximo tocar nesses seres assustadores. Mas sabe onde você pode tocar? Nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. Clicou? Beleza, então se prepare que a gente tem mais horrores a seguir. Medos marinhos. As coisas estão ficando um pouco intensas. Melhor a gente relaxar um minutinho na praia. A areia macia, as ondas suaves batendo, a abundância de ouriços do mar venenosos e criaturas tenebrosas do fundo do mar. Pera aí, esse último não parece muito relaxante. Bom, os recifes de coral do Oceano Índico Ocidental são o lar do ouriço-flor. Com um nome tão bonito, você ia presumir que esses caras são ok de encostar. Esses ouriços do mar ganham o nome das suas pedicelárias em forma de flor. Mas esses apêndices artísticos não são só bonitos. Eles também estão cheios de sensores minúsculos que detectam ameaças através do toque e estímulos químicos. Quando agitados, esses receptores temíveis se fecham imediatamente e injetam veneno em qualquer coisa que os perturbe. Para piorar as coisas, as garras das pedicelárias também podem se quebrar dos seus caules e se agarrar ao ponto de contato, dando a elas a capacidade de injetar continuamente veneno em qualquer coisa que os toque por horas. Não é nada bom, especialmente considerando que o veneno do ouriço-flor contém uma neurotoxina perigosa que pode causar dormência, paralisia muscular, dificuldade respiratória e até mesmo a morte. Mas não precisa ficar só com a minha palavra sobre como é desagradável tocar nessas coisas. Em 1930, um biólogo marinho japonês que foi picado por um ouriço-flor descreveu o que ele sentiu: tontura leve, dificuldade de respiração, paralisia dos lábios e incapacidade de falar ou de controlar a expressão facial. Não parece uma coisa muito bonita, né? Mas esse buquê nefasto não é o único ouriço do mar que você tem que evitar tocar nas águas rasas do Oceano Índico-Pacífico. Com seus enormes espinhos de 30 centímetros de comprimento, o Diadema cetossum com certeza vai furar qualquer um que seja burro o suficiente para pegá-lo. E se ser empalado por esse ouriço do mar não fosse ruim o suficiente, os seus espinhos também são venenosos. Felizmente eles não são tão potentes quanto as pedicelárias do ouriço-flor, mas ser picado por um com certeza ainda vai te deixar com inchaço e muita dor, já que esses espinhos são quebradiços e têm a tendência de se quebrarem na pele. Se você mergulhar em profundidades muito maiores, entre aproximadamente 300 e 2.100 metros, você pode se deparar com o Bathynomus giganteus, também conhecido como isópode gigante. Meu Deus, que é isso? Basicamente é um tatuzinho. Bom, um tatuzinho que vive no mar e é absolutamente gigante. Primos do tatuzinho minúsculo que a gente encontra na terra, esses isópodes aquáticos podem atingir impressionantes 51 centímetros de comprimento, fazendo-os ter aproximadamente o mesmo comprimento que um travesseiro padrão. E por falar em travesseiro, não sei como é que eu vou dormir essa noite, pensando nesse monstro marinho mastigando meu braço. Apesar de serem carnívoros, eles são predominantemente necrófagos, que se alimentam de carcaças de animais que caem nas profundezas escuras do oceano. Por viverem tão profundamente no oceano, não há relatos de ataques de isópodes gigantes a humanos. Melhor assim. Mas mesmo assim, eu vou ter o meu sono perturbado só de saber que isso existe. Golpe fatal. Do tamanho de uma bola de golfe, o polvo de anéis azuis faz o nosso isópode gigante parecer o Golias. Mas embora os crustáceos do fundo do mar não prejudiquem humanos, não dá pra dizer o mesmo desses carinhas de 8 membros. Independentemente do seu tamanho adoravelmente pequeno, que varia de apenas 4 a 6 centímetros de comprimento, o polvo de anéis azuis é um dos animais marinhos mais venenosos do mundo. Se você se deparar com um desses nas poças de rochas dos oceanos Pacífico e Índico, é melhor correr, e bem rápido. Quando ameaçado, o polvo de anéis azuis exibe esse padrão bonito. Embora seja fácil se perder nesse design divino, os anéis azuis realmente funcionam como um sinal de aviso para os predadores em potencial de que esses caras não devem ser incomodados. Agora, sua mordida geralmente é indolor, então você provavelmente nem saberia se foi mordido a princípio. Só que isso mudaria rapidamente. A saliva desses moluscos minúsculos contém tetrodotoxina, uma neurotoxina mortal que é 1000 vezes mais tóxica do que o cianeto. A mistura letal funciona
semana atacando seus impulsos nervosos e efetivamente paralisando seu corpo. Em pouco tempo, você pode sentir náuseas, perda de habilidades motoras e até cegueira. E sem tratamento imediato, seu diafragma logo vai ficar paralisado, levando à insuficiência respiratória e até à morte. Você já entendeu que seria terrível ser picado por um desses caras. Bolotas temíveis. A gente não poderia falar sobre animais adoráveis sem mencionar essa pequena bolota peluda que pode ser encontrada se contorcendo pelas florestas da América do Norte. Com seu cabelo branco selvagem, esse bicho parece o descendente de lagarta perdido do Albert Einstein. Embora esse personagem de cor creme, conhecido como Charadra deridens, pareça perigoso, esse bicho na verdade não é tóxico e tocar nele é seguro. Só que não dá pra dizer o mesmo de todas as lagartas peludas engraçadas. Por exemplo, a lagarta de flanela do sul, que também é encontrada nos Estados Unidos. Ela não se parece com Einstein, mas esse inseto brilhante parece ter escapado da cabeça do ex-presidente Donald Trump. E assim como eu aconselharia você a evitar mexer no cabelo dele, também é melhor evitar acariciar esse bicho colorido. Os pelos da lagarta de flanela do sul são extremamente venenosos. Qualquer um burro suficiente para dar um tapinha em um desses bichos vai acabar com uma picada desagradável. Se eles ficarem incorporados na pele, os pelos venenosos e espinhosos levam uma dor intensa e repentina, seguida por um contorno vermelho em forma de grade na pele, que combina com o padrão dos espinhos venenosos da lagarta. Mas se você achou que a dor imediata da picada era o mais difícil, isso nem se compara ao que tá por vir. Depois que a agonia inicial diminui, as vítimas podem esperar febre, vômitos, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial baixa e convulsões. Em 2016, um adolescente na Geórgia, nos Estados Unidos, foi picado por um desses diabos que tinha rastejado no seu braço. Apesar dessa bola de pelos ter ficado presa a ele por apenas alguns segundos, o menino desmaiou 30 minutos depois de ser picado. Ele foi levado às pressas para o hospital enquanto tinha convulsões e problemas respiratórios. Felizmente ele se recuperou, mas toda a experiência mostrou quão perigosos esses demônios de arrepiar podem ser. Vômito de bebê. Com as suas penas brancas fofas e o seu bico minúsculo, os filhotes de pardela branca parecem um animal perfeito para pegar e fazer carinho. Mas se você de fato se aproximar desses caras, é bom ter uma muda de roupas. Isso porque esses filhotes, encontrados ao longo das costas do norte do Atlântico e do Pacífico, têm um mecanismo de defesa repugnante para afastar tudo que fica muito perto. Quando ameaçados, esses bebês vomitam um líquido oleoso, alaranjado e fedorento. Bem nojento, né? O vômito gruda suas asas, prejudicando sua capacidade de voar. Felizmente, nós humanos não precisamos nos preocupar com as nossas penas ficando grudadas. Mesmo assim, eu consigo pensar em experiências bem mais agradáveis do que ser vomitado por um pássaro. Para piorar, a gosma repugnante cheira a peixe podre e pode manchar sua pele. Então, embora esses filhotes travessos possam não ser os animais mais perigosos que a gente encontra, a experiência de tocar neles certamente vai ficar gravada na sua mente, nas suas narinas e na sua pele por um bom tempo. Algo não está servo. Semelhante a esses filhotes travessos, ver esse próximo bicho também pode levar a um fim repugnante. Só que dessa vez, quem vai vomitar é você. Qualquer pessoa que tenha visto o filme Bambi vai atestar a fofura dos cervos. Só que esses mamíferos às vezes podem parecer muito mais monstruosos. Os cervos são suscetíveis a esse crescimento repugnante por todo o seu corpo, até mesmo nos seus olhos. Embora possa parecer que eles foram atacados por aquelas grandes bolas pretas que derrubaram o Senhor Incrível, esses crescimentos são na verdade causados por um vírus do papiloma. Felizmente, para todos os amantes do Bambi, isso é inofensivo para a maioria dos cervos. Além disso, o papiloma vírus é específico para a espécie, então qualquer um que toque em um desses cervos perturbadores não vai pegar o papiloma vírus, nem sofrer de verrugas desagradáveis. Mesmo assim, eu não ficaria perto desses caras. Embora os crescimentos por si só não causem nenhum dano a você, qualquer verruga que segue ou incapacite o cervo pode tornar suas ações muito mais erráticas. Então, a menos que você queira correr o risco de ser atacado por um cervo diabólico cego, é melhor ficar longe deles. Fofinhos e traiçoeiros. Tá, a gente já falou o suficiente sobre verrugas por hoje. Já passou da hora de a gente se concentrar em um dos animais mais fofos do planeta, o rato de crista. Com apenas 53 centímetros em média da cabeça à cauda, eles são adoráveis, fofinhos e têm um penteado incrível. Quem não gostaria de fazer um carinho neles? Bom, por exemplo, eu não. O cabelo extravagante deles não é só para mostrar, também é usado como uma arma letal. Esses roedores astutos, encontrados na África Oriental, mastigam os galhos e as folhas da árvore
Cocanthera schimperi. Ao mastigar a folhagem dessa árvore tóxica, os ratos de crista conseguem extrair um composto tóxico, conhecido como oabaína, que eles passam lambendo pelos pelos como se fosse gel para cabelo. Então, quando ameaçados, os ratos de crista eriçam a juba para mostrar o seu pelo colorido e afastar todos os predadores em potencial. É improvável que qualquer ser humano em sã consciência morda um deles, mas até mesmo fazer carinho naquela pelagem fofa e depois colocar as mãos na boca pode ser perigoso. A oabaína pode causar vômito, sonolência, pulso lento, insuficiência cardíaca e em determinadas doses até a morte. Na verdade, esse negócio é tão forte que os membros das tribos africanas costumavam revestir a ponta das suas flechas com isso para caçar elefantes. Não há registros de um humano que tenha morrido por entrar em contato com esses ratos, mas houve relatos de cães selvagens que sucumbiram aos piores efeitos depois de se deliciarem com um banquete peludo. De repente, esses ratos malandros não parecem mais tão fofos. Cerdas ameaçadoras. Existem poucos animais tão famosos pelo seu mecanismo de defesa quanto o ouriço. Esses animais encontrados nas Américas, na Ásia, na África e na Europa, vêm armados com um casaco cheio de espinhos pontiagudos. Cada espinho é super afiado, até mais penetrante do que uma agulha hipodérmica, precisando apenas da metade da força para perfurar a pele. Então ter um punhado desses espinhos espetados em você é bem doloroso. Pergunta para esse leopardo. Parece que essa fera foi reduzida a um gatinho, mas isso não é nem a metade. A ponta de cada espinho é equipada com farpas microscópicas voltadas para trás. Então, embora esses espinhos possam penetrar facilmente na pele, retirá-los não é tão simples. Graças a essas farpas, os espinhos ficam firmemente embutidos na pele, e se não forem removidos, podem se aprofundar ainda mais. Felizmente, a maioria dos humanos é inteligente o suficiente para não tocar em um animal que está claramente coberto de agulhas. Digo, a maioria. Em 2014, um cara no Brasil deu um tapa nas costas do que ele pensou ser um gambá que estava bloqueando a entrada da casa dele. Acontece que não era um gambá, mas um ouriço cheio de espinhos. Ele acabou com 400 espinhos cravados na mão. Apesar de se recuperar, o cara do tapa no ouriço ficou com uma lembrança permanente do motivo pelo qual você nunca deve mexer com essas feras. Dornitorrinco. Com um bico que parece o de um pato, uma cauda que parece a de um castor e um pelo que parece o de uma lontra, o ornitorrinco é um dos animais mais malucos da Austrália. Mas justo quando você achava que esses bichos não podiam ficar mais estranhos, eles também abrigam um segredo sinistro nas patas. E em cada tornozelo, os ornitorrincos machos têm um esporão afiado, com cerca de um pouco mais de 1 centímetro. Então qualquer um que tiver abraçado em um desses mamíferos curiosamente fofos pode acabar com um corte doloroso. E isso não é tudo. Não apenas o esporão masculino é espinhoso, mas também venenoso. A intoxicação por um ornitorrinco causa inchaço no local da picada, junto com uma dor prolongada e excruciante, que não pode ser aliviada com analgésicos comuns. E para piorar a situação, as vítimas também podem sentir náuseas, suores frios e até atrofia muscular. Em 1992, um homem que foi picado por um desses bichos esquisitos precisou de um bloqueio no pulso para parar a dor. Essa é uma técnica para bloquear todos os nervos da mão e geralmente é reservada para cirurgia. Depois disso, ele precisou de mais 6 dias de medicamentos para dor e não conseguia mover a mão por cerca de 3 semanas, devido ao inchaço. Foram 3 meses até que ele pudesse usar a mão normalmente de novo. Por mais horrível que isso pareça, não há registro de mortes humanas por picadas de ornitorrinco. Mesmo assim, é melhor evitar fazer carinho nesses caras, não importa o quão adoravelmente estranhos eles sejam. Porco do mar. Tão estranho quanto o ornitorrinco, tem uma criatura que o supera em bizarrice. É o porco do mar. Não sou eu de sunga. Tô falando dessa espécie peculiar de pepino do mar, que vive em profundidades extremas de até 4.877 metros. Tá, será que eu tô ficando louco? Esses caras são meio bonitinhos. De qualquer forma, os porcos do mar não são algo que você queira cutucar. Não que você tenha alguma chance de chegar às profundezas esmagadoras que esse animal que parece um alien vive. Não, sério. A apenas 253 metros de profundidade, a pressão de toda a água acima é suficiente para esmagar os pulmões humanos. Então, a quase 5.000 metros seria impossível sobreviver. Por outro lado, os corpos esponjosos dos porcos do mar se adaptaram para existir apenas sob essa pressão extrema. Trazê-los a menos de 1.200 metros da superfície faria com que se desintegrassem, mas isso não é o que os torna perigosos. Cobrindo sua membrana está um produto químico tóxico conhecido como holoturina. Quando os porcos do mar são tocados ou ameaçados, eles liberam essa substância desagradável
saudável para dissuadir qualquer predador de devorar um pouco do bacon do mar. E embora seja projetado para afastar predadores das profundezas, humanos que entrem em contato com a holoturina também não estão seguros. Tocar o veneno causa irritação dolorosa na pele, e se por algum motivo estranho o produto químico tocar o seu olho, poderia deixar você cego. Mas se de alguma forma você tivesse conseguido chegar tão fundo no oceano para passar por essa situação, acho que você teria preocupações mais urgentes. Bolsa venenosa. Embora seja improvável encontrar um porco do mar nas suas aventuras oceânicas, eu não descartaria avistar uma dessas criaturas curiosas flutuando ao longo das águas mais quentes dos mares do mundo. Embora pareça uma bolsa chique, esse é na verdade um dos seres mais letais do oceano. Essa é uma caravela portuguesa, uma espécie de sifonóforo, que é um organismo marinho intimamente relacionado com as águas vivas. Seu flutuador inflado peculiar pode ser tentador de cutucar, mas isso é uma má ideia. Cutucar a caravela portuguesa significa correr o risco de tocar os tentáculos mortais desse bicho. Seus membros longos são cobertos com células urticantes, que estão carregadas com tubos em forma de arpão, que liberam veneno capaz de paralisar e matar peixes pequenos. Em humanos, as picadas produzem uma dor de queimação imediata, juntamente com vergões vermelhos em forma de chicote, que permanecem na pele dias após a vítima ser picada. E se isso não bastasse, você também pode experimentar choque, vômito e câimbras musculares. Parece bem ruim, né? Mas as consequências de tocar uma caravela portuguesa podem ser ainda piores. Em 1987, um homem na Flórida foi picado depois de chegar muito perto de uma caravela portuguesa. Apesar dos primeiros socorros imediatos na praia, o paciente sofreu insuficiência cardíaca e infelizmente faleceu. Você pensaria que isso seria um aviso suficiente, só que não. Em 2021, outro homem na Flórida não apenas tocou, mas lambeu uma caravela portuguesa encalhada. Meu Deus, tinha que ser na Flórida. Felizmente ele sobreviveu, mas eu não recomendo brincar de roleta russa com uma caravela portuguesa. Essa brincadeirinha pode ser a sua última. Brilho perigoso. Seja pelo corpo longo e fino, pelas centenas de pernas ou pelo tamanho gigantesco, a maioria das pessoas não está interessada em manusear um diplópode, mas um gênero desse bicho parece bem mais tentador de tocar. Durante o dia, as motíxias não são os diplópodes mais fascinantes, mas à noite elas se transformam em uma criatura brilhante. Sim, essas coisas encontradas nas montanhas da Califórnia conseguem literalmente brilhar no escuro. Os diplópodes têm um tipo especial de proteína, semelhante à encontrada em águas vivas, que lhes permite produzir luz a partir do seu exoesqueleto. A questão é, por quê? Afinal, é muito mais tentador tocar em um diplópode brilhante do que em um normal. Então, você pensaria que brilhar no escuro atrairia alguns predadores indesejados. Mas os pesquisadores acreditam que o brilho chamativo, na verdade, atua como um aviso para os caçadores ficarem longe. Quando perturbadas, essas criaturas ardilosas liberam cianeto pelos poros do lado do corpo. E caso você não saiba, o cianeto é mortal. Tão mortal que ingerir apenas 0,55 gramas dessa substância pode eliminar um humano adulto. Felizmente, a quantidade de cianeto secretada por uma única motíxia não é suficiente para prejudicar seriamente uma pessoa. Ainda assim, a substância tóxica pode manchar sua pele e causar queimaduras e bolhas na área afetada. Então, parece que é melhor a gente admirar esse brilho de longe. Ataque de costelas. Os diplópodes não são os únicos bichos rastejantes que possuem um poder mortal perturbador. À primeira vista, a salamandra de costelas salientes, que é encontrada no sul da Europa e no Marrocos, parece só mais uma salamandra. Ela tem olhos saltados, 4 patas e pele viscosa, mas as coisas começam a mudar quando elas ficam bravas. Quando ameaçadas, as salamandras de costelas salientes arqueiam as costas, antes de girar as costelas para frente até que perfurem a pele e se projetem para fora como espinhos. Bom, alguém aqui claramente se inspirou no Wolverine. Por mais doloroso que pareça forçar suas costelas através da pele, esses anfíbios irritados podem regenerar rapidamente os tecidos danificados. Então essa defesa ousada não os prejudica a longo prazo. Não dá para dizer o mesmo de quem chega muito perto delas. Embora as costelas não se projetem particularmente longe, elas são afiadas o suficiente para deixar você com um corte. Mas isso é o menor dos seus problemas, porque embora elas empurrem os ossos para fora, também secretam um veneno leitoso que reveste a costela, transformando-as em um dispositivo
dispositivo cortante tóxico. Embora a composição do veneno da salamandra não seja conhecida, acredita-se que seja letal o suficiente para matar um rato. Felizmente, essa gosma leitosa não é tão mortal para os humanos, embora, se entrar em contato com a pele, seja descrita como áspera e irritante, seja pelas costelas espinhosas ou pelo revestimento tóxico. É justo dizer que as salamandras de costelas salientes realmente não são um animal com o qual você deva mexer. Você já encontrou algum desses animais perigosos pessoalmente? E qual deles você achou mais assustador? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.